A família do meu marido é muito folgada. Pegavam um carro, nunca abasteciam, quebraram esse carro, deixaram no cantinho e nem fizeram questão de avisar. O meu marido sujou o nome dele foi porque ele ajudou o irmão dele, comprando material de construção. O irmão dele não conseguiu pagar e aí ele ficou com o nome sujo. Quando a gente decidiu juntar as escovas, eu falei várias vezes pro meu marido pra gente tentar comprar um terreno, mas ele não queria de jeito nenhum, dizendo ele a todo tempo que a gente ia economizar construindo no terreno da família dele. Eu falei várias vezes que isso não ia dar certo, que morar com família nunca dá certo, mas ele não. Ele bateu o pé, dizendo que a família dele era diferente, que a família dele era boa. Eu, com medo de algum dia ser passada para trás, eu fiz questão que tudo que fosse comprado nessa casa fosse comprado no meu nome. Porque tem o terreno era da família dele. Com muita luta, a gente construiu essa casa, demorou, mas terminou. E depois disso, meu marido colocou na cabeça que ele queria comprar um carro. Eu falei várias vezes pra ele que a gente só ia ter dor de cabeça com esse carro. Mas ele colocou na cabeça que queria um carro e ninguém tirava. Esse carro foi comprado no meu nome porque ele dizia que ele ia pagar. Pagou só a primeira, depois veio me pedir ajuda. Mas só foi comprar esse carro que começou a dor de cabeça em casa. Pra se ter uma ideia, o meu sogro já tinha se livrado do carro dele porque tava dando muita dor de cabeça. E começou assim, me empresta o carro pra poder ir no mercado e nunca colocava gasolina. Depois, o carro se tornou praticamente da família do meu marido. Como o meu marido tava com o nome sujo, ele não tinha cartão. Então toda vez que ele abastecia o carro, ele pegava o meu cartão. Mas eu sempre deixei bem claro, o que ele usava, ele tinha que pagar. Enquanto a família do meu marido ficava pra cima e pra baixo com esse carro, dava pra contar nos dedos quantas vezes o meu marido me levou no trabalho. Eu ajudava ele a pagar esse carro, mas andava a pé ainda. Até que um belo dia tava chovendo, eu pedi pro meu marido me levar até o meu trabalho, e o que ele me respondeu? Eu levo, mas você vai ter que abastecer o carro. Acabou aqui, abasteceu o carro, ele voltou pra casa, e depois disso, a família dele pegou o carro e ficou pra cima e pra baixo. Depois desse dia, eu deixei bem claro pra ele que eu não ia mais ajudar ele, nem abastecer esse carro, e muito menos pagar ele. Ele surtou, dizendo que eu tinha que ajudar ele a pagar esse carro, porque ele não ia dar conta, porque ia ficar muito pesado pagar sozinho. Joguei na cara dele que se ele parasse de abastecer o carro pra família dele ficar pra cima e pra baixo, ele ia conseguir pagar sozinho. E ele me veio com esse papinho que eu era uma egoísta, que a família dele tinha me ajudado, e agora, só porque eu tinha um carro, eu tava negando pra família dele. Pra resumir, não demorou muito, o irmão do meu marido veio pedir pra que ele levasse ele e a esposa até o centro. Meu marido falou que levava, mas ele ia ter que abastecer. E o meu cunhado jogou na cara do meu marido que não precisava, já que ele ia me levar até o... E ali o meu cunhado jogou na cara do meu marido que não precisava, porque o meu marido já ia me levar até o trabalho. E o meu cunhado achou um absurdo o meu marido cobrar dele, porque segundo o meu cunhado, já que o meu marido estava cobrando dele, era melhor pagar um ônibus. Eu dei risada daquela situação. Enfim, não demorou muito, o meu sogro veio pegar o carro emprestado. E o meu marido falou pra ele que ele teria que abastecer. O sogro achou isso um absurdo e já fez questão de jogar na cara do meu marido. A gente morava de graça no terreno dele. Ficou revoltado, mas mesmo assim pegou o carro e saiu. Ele abasteceu. Só que o que aconteceu? O meu sogro bateu esse carro, não falou nada pro meu marido, apenas encostou ele. Quando meu marido se deu conta do baita do prejuízo que ele levou, ele foi conversar com o pai dele. E mais uma vez o pai dele jogou na cara dele que a gente morava de graça ali no terreno dele. E outra, o meu sogro veio com um papinho que ele só tinha cobrado para poder abastecer esse carro. E não tinha falado nada caso se quebrasse esse carro. Não adiantou nada o meu marido cobrar dele, porque ficavam discutindo e sempre terminava no fato da gente morar de favor no terreno dele. Era uma baita de uma humilhação, sendo que eu trabalhei muito para poder construir aquela casa. E eu avisei várias vezes pro meu marido que um dia isso poderia acontecer. Não adiantava conversar com o meu marido, porque a família dele era tudo para ele. Eu vi ele bem angustiado pelo aquele carro, falei pra ele que eu ia levar esse carro pra arrumar com um conhecido que eu tinha, e assim eu fiz. Já levei na intenção de arrumar esse carro e vender logo. Já não fazia mais sentido estar casada com esse homem. Então cheguei pra ele, abri o jogo, falei pra ele que eu tava indo embora e eu queria o meu dinheiro, da parte da casa. Ele me veio com aquela que eu não tinha direito a nada, porque a casa tava no terreno da família dele. E como morar próximo a parente é uma maravilha, a família dele fez questão de se meter nessa conversa. Eu deixei bem claro pra eles que eu já tinha arrumado um advogado e se fosse necessário, eu ia levar isso pra frente. Ele e a família dele me pagavam de boa vontade ou a briga ia ser feia. Quando eu contei a esse embuste que eu ia vender o carro, ele surtou, querendo a parte dele. Falei que ele teria sim a parte dele, mas eu ia descontar no valor do conserto. Ele me veio com um papinho que não achava justo, que tava perdendo. Quem saiu perdendo nessa história foi eu. Perdi muito tempo com esse homem. Enfim, por livre e espontânea vontade, ele e a família dele começou a me pagar. Só que a partir do momento que isso começou a pesar no bolso do pai dele, o pai dele começou a cobrar aluguel dele, da casa que a gente construiu. Nem um pouco. Eu avisei, e muito, que isso um dia poderia acontecer. Eu peguei esse dinheiro da venda desse carro, juntei com o que eu recebia todo mês da família dele e consegui comprar o meu terreno. No meu nome. Assim, ninguém vai jogar na minha cara que eu moro de favor. Tô tendo que recomeçar do zero a construir a minha casa, mas tá sendo a melhor coisa que eu já fiz da minha vida.
O embuste ainda mora lá, com a família dele querida.